Bom, paz do Senhor, irmãos, eu queria começar esse vídeo, com uma oração e pedir a Deus que abençoe a vida dos irmãos abundantemente, abençoe as suas famílias, abençoe as suas casas, abençoe seus negócios, em nome de Jesus Cristo, que seja tudo próspero, que seja uma bênção, que seja repreendido todo o mal na vida dos irmãos, todo e qualquer problema, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer situação que possa vir a estar perturbando os irmãos. E eu queria ler uma palavra com os irmãos, rapidamente, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 19, que diz assim: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Veja só que palavra, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, a gente passa por situações nessa vida que elas parecem ser gigantes, elas parecem ser muito grandes, mas elas só parecem ser, porque elas não são. Realmente a gente tem que saber que elas não são. Veja só, muitas vezes é a gente que faz essas situações, muitas vezes elas serem maiores do que elas são. A gente tem que entender que Jesus Cristo, ele disse: Ei que eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. A palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e os principados desse mundo. Então, as serpentes e os escorpiões aqui, a gente sabe que é o Deus desse mundo, que são as serpentes e os escorpiões, não são literal, são as potestades e são essas coisas que se levantam, o inimigo que se levanta contra nossas vidas mesmo. E aí o que acontece? Jesus Cristo, ele fala que ele deu poder para a gente. A gente tem que entender que o poder, ele está na gente. Maior é aquele que está na gente do que aquele que está no mundo. Ah, mas irmão, o problema não sei o que, financeiro. Olha, gente, problemas nessa vida a gente sempre vai ter. A vitória, o descanso, ele não é agora. Tanto que ele falou que nesse mundo teria as aflições, mas olha só, tem de bom ânimo. Ele já venceu o mundo. A gente está numa luta que impressionante, assim, é a única luta que a gente já tem a certeza da vitória, garantido por Jesus Cristo. Olha só o que ele escreveu em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio, veja como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, tá? Nós temos situações que são problemas, mas que não é a luta verdadeira que a gente tem, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Coisa dessa terra, irmãos? Mas fiel é Deus, olha como é que pode, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podes resistir. Antes, com a tentação, veja só como ele é maravilhoso, dará também o meio de saída para que possais suportar. Ou seja, Deus é tão maravilhoso, ele é tão soberano, que contra as potestades, as serpentes, os escorpiões desse mundo, ele já tem o poder para ti. A gente tem que entender que o poder está na gente, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E ele diz que nenhum dano. A palavra também diz que o inimigo, Satanás, ele ruge como um leão, ele anda ao redor, mas ele não pode te tocar. Ele pode te sugerir coisas contrárias a essa aí. Mas você sabe que o Espírito Santo que habita em você, ele que é o teu Deus, ele é maior do que tudo, para te fazer suportar. E as coisas deste mundo, a palavra diz que quando tem as situações, quando tem os problemas deste mundo,
Ele já dá até os meios, ela já vem com os meios para a gente poder resolver. Eu queria deixar essa palavra de bom ânimo com os irmãos, de vitória, que os irmãos entendam que maior é o que está em nós. Não existe situação que não tenha saída nessa vida, o Senhor garante isso. E convidar os irmãos para comparecer na igreja Rei dos Reis. Fica ali no Magalhães, entre a estátua e o Tibil, é bem fácil de encontrar, na frente da panificadora Padeirinho. Lá a gente adora a Deus, louva ao Senhor, se sente a presença do Espírito Santo através dos louvores, da adoração, e você se alimenta da palavra. Temos o culto quarta-feira, que já é um culto mais voltado para palavra, Bíblia, mas no estilo de pregação, não é chato, não enfada, é gostoso de aprender a palavra de Deus, 1 horinha, e domingo a gente está lá para se deleitar na presença do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos, é só chegar. E Deus os abençoe em nome de Jesus.